Nós estamos dando prosseguimento nessas aulas a respeito de angelologia e demonologia. E nessa terceira aula, nós vamos abordar especificamente a questão da demonologia, o estudo bíblico a respeito dos demônios. E, em primeiro lugar, é importante a gente perceber algo que já foi falado e retomar aqui, que os anjos eles foram criados por Deus, primeiramente como anjos bons, não foram criados por Deus como anjos maus. Essa mudança moral, de ordem moral, nos anjos aconteceu posteriormente. Eles tornaram-se maus devido ao orgulho e à ambição de Satanás. Ao menos é isso que a tradição, que reconstrói essa cadeia de eventos, entende, essa tradição cristã entende que Satanás, devido ao seu orgulho e ambição, acabou se tornando mal e levou com ele parte dos anjos bons também, constituindo ali os seus demônios. É importante compreendermos que os estudiosos, parte deles, vão compreender que a queda dos anjos aconteceu entre o primeiro e segundo versículo da Bíblia, lá no Gênesis. Entretanto, como já foi assinalado aqui algumas vezes, vale a pena reforçar. Nós não temos dados bíblicos suficientemente capazes de nos mostrar e atestar e aferir esse tipo de hipótese. Outros vão entender que a queda dos anjos, na verdade, aconteceu no momento posterior, não entre os dois primeiros versículos da Bíblia, uma vez que o príncipe estava no jardim. Entretanto, como já foi sinalizado, os estudiosos, os teólogos que endossam esse tipo de hipótese, eles estão fazendo uso de textos de profecias do Antigo Testamento, como Ezequiel e como Isaías. E lá é necessário termos muita cautela, porque existe um elemento de alegorização para a compreensão desse tipo de texto, no qual a gente vai ter o subsídio para criar esse tipo de hipótese. Por isso, o estudioso e o teólogo precisa ter cautela na análise desses textos do Antigo Testamento, para não forçar o texto a dizer algo que necessariamente ele não está dizendo. Em relação ao estudo da demonologia, se compreende que o grande chefe dos demônios, ou ali o Satanás ou o diabo, lá do hebraico Satã e do grego Satanás, ele significa, na verdade, um adversário de Deus e também um adversário dos homens. Satanás também, diabo, ele significa caluniador e difamador. E ele é chamado lá em Apocalipse 12:9 de grande serpente. Ele detém um poder limitado, conforme a gente pode aferir nas páginas das Escrituras. Um exemplo disso está lá em 2 Coríntios 4:4. Diz o seguinte, que o Deus desta era, se referenciando aqui provavelmente a Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe uma capacidade e um poder da parte do diabo e dos seus anjos de atuação na humanidade. Por isso a gente pode compreender sim que o diabo e os seus anjos, eles detêm poder, porém um poder limitado, pois lá em Mateus 28:18 diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, toda a autoridade que existe no céu e na terra, todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Ou seja, o poder que Satanás possui, ele não é ilimitado. Ou seja, podemos aferir com certeza que Satanás e seus anjos, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes e eles não são onipotentes. Eles estão debaixo de uma limitação que garante ali que a sua capacidade bélica não é plena. 1 João 3:8 vai assinalar para a gente um outro fato importante a respeito de Satanás e do pecado entrando no mundo. 1 João 3:8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo, o adversário de Deus, vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Ou seja, a partir de textos como esses, alguns teólogos vão compreender que Satanás, na verdade, foi quem originou ali o pecado e o mal dentro do mundo. Satanás também é chamado de príncipe deste mundo. O Evangelho de João 12:31 diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, Satanás, como chefe desses demônios, chefe do mal, ele age no mundo, ele está presente no mundo e influenciando o mundo. Não é à toa que a maldade tem imperado ao longo dos séculos na humanidade. E Satanás é considerado, segundo as Escrituras, o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo que é um mundo de trevas, um mundo de maldade, um mundo de injustiça. Portanto, tudo aquilo que se manifesta no mundo que é contrário aos valores do reino de Deus, podemos aferir e atestar que tem uma relação, uma conexão com aquele grande adversário de Deus, Satanás, o diabo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Estamos dando prosseguimento à nossa terceira e última aula a respeito de angelologia e demonologia. Estamos falando sobre o tema da demonologia, especificamente sobre o demônio, sobre Satanás, sobre os demônios. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela sinaliza várias formas de atuação desses anjos caídos. E vale a pena aqui fazer um parênteses e deixar uma coisa bem clara. Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Ele tem a sua limitação. Embora ele se manifeste como adversário, ele não tem um poder igual de Deus de maneira nenhuma. E eles atuam da seguinte maneira, conforme a Escritura vai nos aferir. Eles tentam as pessoas, eles confundem, eles enganam, eles falsificam, eles induzem a mentira, induzem a imoralidade. Alguns textos vão sinalizar, especialmente a parábola do joio e do trigo, que eles semeiam joio no meio do trigo para enganar e atrapalhar. Eles difamam, eles caluniam, eles criam problemas de ordem física, oprimem, promovem falsas doutrinas, podem possuir inclusive homens e animais. Eles podem causar doenças e podem, inclusive, agirem de forma a enganar nações inteiras. O que a gente consegue refletir a partir disso que a gente percebe na Escritura Sagrada desses seres demoníacos é que eles são, na verdade, uma manifestação anti-evangelho de Jesus. Eles são um tipo de manifestação anti-reino de Deus. Não é à toa que ele é chamado em dado momento de anticristo. Anticristo e os seus valores, os valores cristãos, os valores de Cristo Jesus. Por isso, todo o comportamento satânico é, na verdade, também fruto do Espírito. Então, o amor, a amabilidade, a paciência, o domínio próprio que a gente vê sendo exalado e demonstrado como fruto do Espírito no coração do ser humano, os demônios vão agir exatamente na contramão disso tudo. É esse tipo de comportamento que a gente vê sendo manifestado pelos demônios nas Escrituras. E vale destacar uma coisa, quando nós vemos esse tipo de comportamento por parte de seres humanos, faz todo sentido chamarmos, por exemplo, quem acusa,
quem confunde, quem tenta enganar, quem tenta falsificar como um tipo de comportamento de ordem demoníaca, no sentido de que está se utilizando de uma ação contrária àquilo que é princípio dentro do reino de Deus. Uma outra coisa importante a respeito dos demônios é que eles sabem quem é Jesus. Marcos 1, versículo 24 diz o seguinte: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Ou seja, os demônios eles têm uma percepção da pessoa de Cristo, eles têm uma percepção da pessoa do Senhor e eles sabem exatamente ali quem é o Cristo Jesus. E eles chamam aqui Cristo, inclusive, de Santo de Deus, embora, obviamente, não rendam ali uma devoção a Cristo, mas eles reconhecem e estão submissos à vontade exclusiva de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ocasionalmente também eles são chamados para executar, inclusive, obras de Deus, porque eles estão completamente sujeitos ao poderio supremo do Senhor. Então eles não podem fazer e não têm autonomia para fazerem o que querem. Eles trabalham debaixo de uma permissão do Senhor. Lá em 2 Coríntios 12, 7, o texto diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O texto aqui também de difícil compreensão para aferir exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está vivenciando, sinaliza para nós que foi permitido ali que um mensageiro de Satanás atuasse de alguma maneira na vida do apóstolo Paulo, para que isso de alguma maneira o impedisse de que ele se exaltasse devido ao tamanho e a grandeza das revelações que ele tinha recebido. Eu queria concluir essa parte de angelologia e demonologia destacando a relevância desse estudo para a vida do cristão, especificamente para o teólogo. Em primeiro lugar, compreender e estudar angelologia, demonologia, nos ajuda no sentido de nos confortar em saber que os anjos bons de Deus podem sempre nos ajudar na nossa caminhada, na nossa peregrinação espiritual. Em segundo lugar, eles são exemplos para nós em relação ao serviço a Deus e ao louvor a Deus, conforme nós já vimos que os anjos rendem adoração ao Senhor. Em terceiro lugar, eles são exemplos em relação à queda, pois mesmo estando próximos a Deus, sendo seres criados perfeitamente por Deus, eles sofreram uma queda, se rebelaram contra o Senhor, e isso serve de exemplo para nós também cristãos. Existe também um quarto elemento de relevância que diz respeito ao alerta sobre o perigo das tentações por parte dos anjos maus. E por fim, é bom reforçarmos o que já foi dito, a certeza de que eles são seres limitados e não possuem poder pleno.